Oi, gente, a paz de Jesus, amor de Maria. Hoje eu vou falar aqui com vocês sobre os 6 pecados contra o Espírito Santo. O primeiro, desespero de salvação, presunção de salvação sem merecimento, negar a verdade conhecida, inveja da graça fraterna, a obstinação no pecado e a impenitência final. E eu vou explicar cada um deles, começando pelo desespero de salvação. Bom, acho que o primeiro, que é o desespero de salvação, muita gente já deve ter passado, que é quando você pensa que você não vai ser salvo, que é quando você pensa que, sei lá, que você já pecou tanto, e às vezes, tipo, às vezes você nem pecou tanto, mas às vezes você pode ter pecado muito, mas você já sente que você não tá salvo, que acabou, que não vale mais a pena voltar pra Deus, que não vale mais a pena buscar um padre, que não vale mais a pena se confessar. E é nesse momento que você acaba de verdade entregando sua alma pro encardido, porque é quando você se entrega. Mas enquanto vocês estão vivos, ainda tem esperança de vocês conseguirem ter a salvação, sim. Então, se você tá assistindo esse vídeo e tá, caramba, isso sou eu, não hesite a se confessar. Até porque na confissão tem o sigilo, o padre não pode contar pra ninguém o que você confessou, então você pode se confessar sem medo. Inclusive, gente, eu já tive esse desespero da salvação já. Isso foi alguns anos atrás. Graças a Deus, hoje em dia eu não tenho mais tanto isso. Até porque esse é um pecado que às vezes não é um pecado que você tem porque você quer. É um pecado, às vezes, induzido. No caso, eu conto no meu minha testemunho, né, que eu tive isso por causa da depressão, que eu pensava que por causa da depressão, da tristeza e tudo mais, eu não seria salva, que por eu estar sempre triste, pra baixo e tudo mais, que eu não seria salva, mas graças a Deus hoje eu sei que eu tenho a chance de ser salva, porque diversas vezes lendo a Bíblia e outras coisas o Senhor me mostrou. Gente, esse barulho não é aqui em casa, tá? É no vizinho, peraí. Bom, gente, agora a segunda coisa, a presunção, onde muitas pessoas, tanto católicas quanto da seita protestante, acabam tendo essa presunção, né? Da pessoa se achar totalmente salva, se achar sem pecados, se achar totalmente santa e ficar julgando as pessoas e tudo mais, algo que eu acho muito triste, né? Porque ninguém sabe se tá 100% salvo ou não. Ninguém sabe. É aquela pessoa que já fez tudo de horrível nesse mundo e acha que só porque ela fala que acredita em Jesus ela tá salva. Gente, eu podia dar tantos exemplos aqui, mas eu acho melhor eu não dar. Mas vocês devem saber, pessoas que fizeram tudo de horrível nessa vida e nem se confessaram, nem fizeram penitência, não fizeram nada pra ver se realmente conseguia, tipo, uma penitência, uma mortificação, alguma coisa, sabe? A pessoa não fez nada disso. Simplesmente falar, fiz tal coisa e continuo fazendo, porque tem gente que continua fazendo, tá? Você tá uma pessoa. Aquela gaúcha que era da Universal e depois saiu. Que hoje em dia ela se prostitui pesadamente e ela fala que é Deus que tá dando pra ela tudo que ela tem. Chega a ser um deboche, né? Então, tipo, pessoas assim, que estão fazendo tudo de errado, mas elas têm a presunção de que elas estão salvas. É também como aquele versículo bíblico onde fala que entrou para orar, o fariseu entrou para orar também uma outra pessoa, e aí ele pega e fala: obrigada a Deus por eu não ser como aquela pessoa. E aí aquela outra pessoa entra pedindo perdão pra Deus, pedindo pra Deus ajudar ela, sabe? É tipo isso também, onde a pessoa ela se acha muito mais perfeita e muito mais pura e muito mais santa do que a outra, julgando só pela aparência e não pela justiça real. Tem também, em terceiro lugar, aquelas pessoas que ela já, vamos supor, você já nasceu na igreja católica ou você já nasceu conhecendo do cristianismo, já conheceu, tipo, já cresceu conhecendo Jesus, ou às vezes você não cresceu já conhecendo, mas você sabe a verdade. Mas você prefere abandonar a verdade por ganância, você prefere abandonar a verdade por dinheiro, e então você tá negando Deus. E aquele que nega Jesus como seu salvador, ele não vai ser salvo, gente. Isso daqui é óbvio, não vai conseguir ser salvo. Porque você tá negando o Espírito Santo, é um pecado contra o próprio Espírito Santo. Em quarto lugar, quando a pessoa tem inveja da graça que o irmão conseguiu do Senhor Deus. Quando a pessoa pensa, nossa, mas por que Deus abençoa mais aquela pessoa, mas não me abençoa? Ao invés dela ficar feliz pela graça que aquela outra pessoa recebeu. Então, tipo, a pessoa ela não confessa, ela não pede um discernimento, ela não pede uma ajuda, ela não
não vai numa igreja, fala, olha, eu gostaria de uma oração pra tirar isso de mim, pra tirar esse sentimento de mim, sabe? A pessoa fica com inveja da graça do outro e ela começa a ficar com ódio de Deus também. Ela começa a adquirir uma raiva de Deus sem motivo nenhum. Tipo Caim e Abel, sabe? Que vocês vão lembrar muito bem como é que foi. Que um dos irmãos ficou com inveja e aí Caim foi lá e meteu o louco, né? Que foi, dizem ter sido o primeiro homicídio e tudo mais. E aí vocês devem conhecer a história. E tem também o quinto, que é a obstinação do pecado. É quando a pessoa peca ali, ó, vai pecando a rodo mesmo de propósito, não é porque a pessoa foi tentada, porque ela não conseguiu controlar. Ela fala, tá, né? Vou pecar e ponto final. A pessoa comete um pecado atrás do outro de propósito. E é claro, se a pessoa ela é viciada em pecar, se a pessoa ama pecar, ela não vai confessar, ela não vai pedir desculpa, ela não vai pedir perdão, ela não vai pensar em mudar, porque ela já é viciada em pecar. Como o show da Madonna, né, que vocês devem ter visto, que foi uma orgia, céu aberto, que foi uma depravação, uma devassidão total. Como aquilo, gente? Tem gente que acha aquilo normal. Enfim, e o mais pesado de todos, que é o sexto, que é a impenitência final, que é quando a pessoa tá no final da vida dela e nem nesse momento ela pensa em se arrepender, nem nesse momento ela pensa em se converter. Porque pra ela tá certa até o fim, em todos os erros, pecados e maldições e maldades que ela tenha feito. E aí é claro que ela vai acabar indo pro inferno, né? E as pessoas podem falar, ai, nossa, então e o livre-arbítrio? Gente, o livre-arbítrio é realmente isso. Você vai saber o que é certo e o que é errado. Você vai saber o que vai acontecer com o que você escolher para sua vida. Se você escolher tanto o caminho bom quanto o caminho mau, você vai saber o que você tá fazendo. E o livre-arbítrio é isso, é como um caminho que você vai seguir. E você tem a sua decisão de se você quer ir pro inferno, se você quer ir pro céu, para onde você quer ir. Então, boa sorte com as suas escolhas aí, tá bom? Porque assim, o mundo ele jaz no maligno. A gente tem que ter na nossa mente que a nossa vida real vai ser no céu ou no inferno, né? Depende do caminho que a gente escolhe. Mas que o mundo ele jaz no maligno. Por isso que o carinha lá de baixo ele fala: tudo te darei se prostrado me adorares. Porque ele é o dono do ouro, né? Aqui na terra, ele é o dono da prata, ele é o dono de tudo aqui embaixo. Por isso que as pessoas fazem pacto e tudo mais. As pessoas elas não querem pensar no espiritual, né? Elas querem pensar no terreno. Mas a gente que é cristão, a gente que é católico, a gente sabe que a gente tem algo muito mais importante no outro mundo, que é no céu. Que a gente quer conseguir chegar até lá. A exemplo dos santos, da Nossa Senhora e de Jesus também. Beijo, tchau! Espero que vocês fiquem bem. E se tiverem dúvidas, podem perguntar que eu vou responder, tá?